Fala, meu povo do mato. E aí, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Então, hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre armadilhas. Já estive coletando aí alguns materiais aí que eu vou estar precisando para confeccionar algumas armadilhas que eu vou fazer para mostrar para vocês aí. E essas armadilhas aqui é uma armadilha de laço, tá? Eu vou fazer alguns entalhes aqui que está faltando nas peças aqui da armadilha e já volto aí para mostrar para vocês cada detalhe de cada peça da armadilha que a gente vai estar utilizando, tá? Pode estar utilizando também como corda, pode estar usando cipó, mas eu trouxe um paracorde para ser mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Sem delongas, eu vou aqui fazer alguns detalhes aqui que serão necessários e já volto aí para mostrar para vocês, beleza? Bem, os entalhes já foram feitos. Essa parte daqui é a parte que a gente usa para o tropeço, né, do animal, né? Essa daqui são as forquilhas que a gente vai estar enterrando aí no chão, beleza? Essa daqui é um pino, eu chamo de pino aqui, é onde vai a parte do graveto que faz o tropeço, né? E o gatilho da armadilha, que eu vou estar mostrando para vocês aí, as armadilhas de tropeço, serão 5, tá? Basicamente, a gente usa esses materiais aqui para estar podendo fazer as variações aí das armadilhas de laço, né? Laço, na verdade, você usa o laço e o tropeço porque o animal tropeça e o laço aperta no braço ou no pescoço, depende do jeito que você monta a armadilha, porque tem variantes aí dessa armadilha de laço, tanto para tropeço no chão quanto para saída da toca do animal. Então vou estar montando aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente faz a montagem, né? E bora lá. Eu vou botar nesse lugar limpo aqui, porque aqui é um lugar mais limpo, fica mais fácil de visualizar. Inclusive a última parte, né, não menos importante, talvez a mais importante, que seja um galho, uma árvore que seja flexível, onde a gente, né, amarra a linha para poder fazer o pêndulo, né, para quando desarmar o tropeço, a árvore subir e o laço consequentemente pegar o animal, beleza? Eu vou estar fazendo uma amarra aqui na árvore aqui e vou estar fazendo um batente para poder fincar essas estacas no chão aqui, porque eu não trouxe machado. Bora ali que eu vou... Já tem uma árvore ali que eu separei. Eu vou estar colocando aqui no meio do caminho, vou estar mostrando para vocês como é que funciona a montagem, beleza?
armadilha montada. E essa é a primeira armadilha aí. Essa é a armadilha de tropeço. Na verdade, né, suponhamos que aqui seja um caminho, né, uma trilha de algum animal. Então, se ele for passar por aqui, ele vai esbarrar nessa madeira, que vai desarmar o gatilho. O gancho lá, eu esqueci o nome disso daqui, isso aqui tem um nome, eu esqueci disso daqui. Ele sobe e, consequentemente, ele aperta, né, o pé do animal ou a mão do animal, entendeu? Suponhamos que ele está vindo aqui. Ele está vindo aqui, vai andar. Quando ele esbarrar, ele fica preso. Logicamente, se vocês puderem colocar um gancho desse daqui que seja mais forte, né? Tá vendo? Ele vai estar amarrando a mão do animal no tropeço aí. Beleza? Essa daqui foi a primeira armadilha. E essa daqui de tropeço para mim, que eu fiz aqui, é uma das mais... Não é complicada, eu não vou dizer assim que é complicada, mas é a mais chatinha de fazer. Apesar de parecer fácil, mas ela é bem enjoadinha de estar fazendo. Mas com o tempo, né, e com a prática, você vai aperfeiçoando e acaba sendo mais fácil. Lembrando que os ganchos, se vocês, dependendo do lugar onde vocês forem fazer, ele precisa ser maior ou ser menor, por causa do terreno, tá? Geralmente dentro da mata, o terreno é mais solto, então a estaca ela tem que ser maior, porque ela firma melhor no chão para aguentar essa madeira da pressão aqui do galho, tá bom? E se for no terreno arenoso desse, vocês podem estar fazendo um gancho desse menor aí, que vai estar atendendo vocês, beleza? Bora para a segunda. Essa armadilha aqui é muito mais simples, tá? Ali tá o açoite, eu lembrei o nome da armadilha, do arco ali, que faz o pêndulo da corda. A gente passa o gatilho lá por trás, como se ele estivesse fazendo força para lá, tá? E aqui a gente bota um galinho. Esse galho aqui, quanto mais curto, aqui ele é melhor. Depois eu vou te explicar na frente por quê. E aqui a gente bota o laço. Essas armadilhas, aqui na frente da ponta dessa madeira aqui, a gente sempre coloca uma fruta. E a gente vai estar cercando em volta da armadilha, para que o animal ele sempre venha pela frente, tá? Então, consequentemente, ele vindo pela frente, ele vai colocar a mão aqui. Por isso que eu falei que a madeira ela tem que ser menor. Ela tem que botar a fruta lá atrás. E a gente cercando por aqui, necessariamente a gente obriga, né, o animal a vir pela frente. Então, ele vindo pela frente, ele vai colocar a mão aqui. A gente sempre vai estar, né, tapando com folha aí. Se a gente não usar cipó, a gente vai estar tapando com folha aí a corda que a gente estiver usando, tá beleza? E o animal sempre vai entrar e ele vai colocar a mão primeiro e depois ele vai colocar a boca lá. Ó, o animal veio por aqui, ele colocou a mão aqui dentro. Ele colocou a mão aqui dentro. Colocou a mão aqui dentro. Esse pau aqui vai estar lá embaixo, por causa da ponta menor, né? Na hora que ele for cutucar com a boca lá, ó, já prendeu meu braço, tá? Já prendeu meu braço, e é por isso que é a importância de a gente sempre estar colocando a madeira em volta. Essa armadilha aqui é muito simples, mas é muito, muito, muito eficiente. Beleza? Bora para a terceira aí. Terceira armadilha montada. Gente, esse sistema também é bem simples, né? Nós temos o gancho aqui, o açoite lá, nós temos o gancho. A gente coloca essa ponteira aqui e atravessa nele para prender ali. Faz um encaixe ali, um entalhe, tá vendo? Suponhamos que isso daqui seja a fruta, uma fruta, tá? Ele vai estar amarrado lá no gatilho. Lembrando sempre, gente, a armadilha quando tiver fruta, a gente tem que cercar em volta para o animal sempre entrar pela frente, tá? Porque senão corre o risco dele passar pelo lado, desbarrar e desmontar a armadilha. Então, a armadilha com fruta, geralmente a gente bota sempre parede para o animal entrar pela frente, tá bom? Aí suponhamos que ele venha por aqui pela frente. Quando ele enfiar a boca aqui, que ele puxar a comida, ele vai desarmar o gatilho lá na frente, ó. Ele vai, ó. Prendeu na minha mão.
é como se fosse a mão do animal. Entenderam, gente? Então quando ele puxa o gatilho ali, que está amarrado, a fruta, né, que está amarrado no gatilho, ele desarma a armadilha e prende pelo laço, beleza? Quanto mais bem posicionado, né, mais na pontinha, mais... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Quanto mais na pontinha, mais... mais sensível ele fica, beleza? Esse daqui é um nó laje de guia, né? E eu passo por dentro, porque aí ele vai enforcar de qualquer jeito, beleza? Aí a gente monta aqui, bota o pedaço da isca lá, né? Coloca a isca aqui, entendeu? E quando ele puxar lá, ó, ele prende a mão, beleza? Esse aí foi a terceira. Bora para a quarta armadilha. Quarta armadilha montada. Essa daqui também é bem simples, tá, galera? Lembrando sempre, fruta tem que fazer o cercado, beleza? 2 ganchos, o pino lá atrás. A gente sempre faz um entalhezinho ali, ó, pro gatilho sempre tá na ponta. O cercado tá aqui. Na frente da ponta do gatilho vai a fruta, tá? O animal vai entrar pela frente. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Consequentemente, ele já botou a mão aqui. Beleza? Mais uma vez, vou mostrar para vocês. Botou a mão, vai lá mexer. Quando ele mexe, ele desarma e prende a mão. Beleza? Gente, logicamente que aí você vai fazendo os ajustes necessários. Óbvio, você faz a montagem, por exemplo, você faz a montagem da armadilha e antes de deixar ela, para você sair, para deixar ela armada, você sempre vai fazendo os testes que você vai conseguindo colocar ela do jeito que ela fique mais sensível, assim, digamos, né? Não tão sensível para a ponto de cair uma folha ou passar algum outro animal muito grande, não sei, alguma coisa tipo cair um galho e desarmar a armadilha de vocês, beleza? Mas basicamente é esse esquema aqui. E vamos para a última armadilha aí também, que é muito simples. Lembrando, fiz a armadilha de tropeço e foi tropeço com laço, né? Porque tropeça, desarma o gatilho e o açoite levanta, prendendo a pata ou a mão ou o pescoço do animal. Beleza? Bora para a quinta e última aí armadilha. Quinta e última armadilha, a gente sempre coloca o gancho mais alto, né? Açoite, desceu a corda, o gatilho a gente passa por aqui, por trás, tá? Porque ele está fazendo força para baixo. Suponhamos que isso aqui seja a comida e a madeira que está sustentando o gatilho, ela tá para lá. Quanto mais a gente colocar esse pau aqui, essa ponta, na ponta de cá, mais sensível ele vai ficar. Entendeu? A gente sempre põe mais na ponta do gatilho possível para a armadilha ficar mais sensível. Lembrando que essa armadilha aqui, antes da gente botar o gatilho, a gente tem que sempre botar fazer o laço primeiro no chão antes de colocar a fruta, tá, gente? Porque senão depois não vai dar certo colocar o laço, não. Porque já vai estar amarrado aqui dentro, tá? Então lembrando que esse tipo de armadilha aqui a gente sempre tem que fazer o laço primeiro. Então, esse aqui, se a gente botar ele mais para a ponta, ele vai ficar mais sensível. E é o mesmo esquema. Faz o cercado, o animal entra pela frente. Aqui a gente poderia ter colocado um laço maior, né? Para ter uma assertividade maior. Quando o animal já estiver entrando aqui atrás, ele já está dentro do laço, por exemplo. Então ele passou, veio pela frente, né? Ele vai começar a mexer na comida, mexer, até que solta o gatilho e fica preso. Beleza? Essa aqui é uma das armadilhas aí que mais faz captura de animal, tá? Deixa eu tirar esse laço aqui. Esse tipo de armadilha aqui é a que mais faz captura de animal aí, tá? É uma das mais fáceis que tem para a gente estar montando o esquema, tá? E a gente pode estar usando de preferência as frutas aí do mato. A gente repara
nas fruteiras, se o animal está indo comer, se algum animal está indo comer. Então a gente já, né, aproveita as frutas da estação aí dentro da mata para poder fazer armadilha em caso de sobrevivência. Tá, gente? Eu não estou aqui, mais uma vez, eu preciso falar. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer caça, tá? Isso aqui é em caso de sobrevivência, beleza? Então essa foi a 5ª armadilha aí. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje tem muito mosquito aqui, Eu vou ter que me render, né? Até porque eu já estou com desejo também, para ser sincero. Vou me render ao Igor aí, do Penumbra Sobrevivência. E os demais amigos aí do mato que eu tenho visto que tem adquirido o Defense Pro, né? É um repelente aí para tecido e para ambiente. Dizem que é muito bom, vou estar adquirindo aí. E da próxima vez que eu vier no mato, eu já espero que já tenha chegado e vamos mesmo fazer o teste para ver se faz diferença ou não. Até porque tem muito mosquito, porque onde eu tô tem esse riacho passando aqui dentro da mata. Beleza? Mas tem muito pernilongo. Tô ficando doido já. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo do vídeo de hoje. Peço aí que vocês deem um joinha, sigam o canal, compartilhem, beleza? Dê aquele like aí, dê aquele joinha que é muito importante para o canal crescer. E fiquem com Deus. Até a próxima. Comentários são bem-vindos, críticas são bem-vindos. Desculpa o tipo da filmagem aí, porque eu tento botar em primeira mão para vocês entenderem tudo, entendeu? Apesar de ter tentado, né, mostrar como faz ai meu Deus, como faz a montagem, né? Como faz a montagem das armadilhas. Mas eu acredito que pelo vídeo aí vocês tenham conseguido entender pelo menos o básico do mecanismo, porque eu não queria que ficasse um vídeo muito longo. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários aqui do vídeo, para que eu possa estar vindo aqui de novo e estar mostrando para vocês como faz a montagem de cada uma dessas armadilhas. E inclusive tem aí diversos outros canais também. Claro que eu quero que vocês assistam o meu conteúdo, mas eu quero que vocês saibam também que aí, logicamente, no YouTube tem vários canais que mostram a pessoa fazendo a montagem, né? Mas eu acho que o básico eu tentei passar e eu acredito que eu tenha conseguido, beleza? Mas, por via das dúvidas, vocês podem estar deixando crítica aí, que vai ser sempre bem-vindo. Eu espero mesmo que vocês comentem nos meus vídeos, para que a gente possa estar aperfeiçoando o conteúdo para vocês, beleza? Fique com Deus, até a próxima e um forte abraço. Valeu!